boa tarde. Gente boa do Piauí, tudo bem? Começa hoje uma nova etapa na campanha eleitoral de 2014. A TV Cidade Verde dá início à série Fala Candidato. Os 7 candidatos que disputam o governo do estado estarão aqui e pela primeira vez serão perguntados por representantes da sociedade civil, que farão as perguntas diretamente aos candidatos, com direito à argumentação. Além dos representantes da sociedade civil, teremos também as perguntas dos telespectadores e dos internautas. E ainda 2 jornalistas da casa que farão perguntas ao candidato do dia. Ao meu lado já está Eli Lopes. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Piauí. E o diferencial do programa Fala Candidato é essa participação sua, do telespectador, fazendo perguntas para o nosso convidado. São 20 perguntas, o candidato vai escolher através do nosso sorteio e vai responder a sua indagação. Primeira candidata dessa série é a candidata do Partido da Causa Operária, a professora Lourdes Melo. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Obrigado pela presença, boa sorte para a senhora. Vou apresentar agora os representantes da sociedade civil que farão parte desse Fala Candidato de hoje e de toda a série. Começo com o professor Cinéas Santos. Boa tarde, professor. Boa tarde. Conheça um pouco mais o professor Cinéas. Professor, advogado, poeta, cronista, editor e livreiro. É coordenador cultural da Oficina da Palavra e promove atividades frequentes de incentivo à arte e à cultura. Apresenta aos sábados na TV Cidade Verde o programa Feito em Casa. Além do professor Cinéas, a presença da estudante Franciele Cardoso. Boa tarde, Franciele. Boa tarde. Vamos conhecer mais sobre a Franciele. Franciele Cardoso, 17 anos, é estudante do 2º ano do ensino médio da Escola Augustinho Brandão, em Cocal dos Alves. É uma das alunas de destaque da escola que já conquistou prêmios nacionais pela qualidade do ensino e bom desempenho dos alunos. Presente também aqui conosco o empresário Robson Guerra. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectadores. Obrigado pela presença. Informações sobre o Robson. Robson Guerra é empresário e mora em Teresina. Ficou conhecido por sua luta em prol de mais segurança para a sociedade. Em fevereiro de 2014, perdeu o filho Felipe para a violência. O menino de 6 anos foi vítima de uma bala perdida no Promorar. Robson chegou a organizar uma passeata pela paz e tem buscado mobilizar a sociedade por mais segurança. Conosco também a jornalista publicitária Jeane Melo. Olá, Jeane, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Piauí. Saiba mais sobre a Jeane. Jeane Melo, publicitária e jornalista, escreve quinzenalmente artigo na revista Cidade Verde, fundadora e presidente da Associação dos Diabéticos do Piauí. Através de suas articulações em prol da causa, foi criada a Lei Enzo, para a proteção de pessoas diabéticas. A lei leva o nome do filho dela, que tem a doença. Fechando o time de convidados, André Bahia, empresário. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todo o Piauí. É um grande privilégio estar aqui. Vamos conhecê-lo mais. André Bahia, empresário da construção civil. Atualmente, preside o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Teresina e é vice-presidente do Conselho Administrativo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. André Bahia se destaca por cobrar das autoridades investimentos para a infraestrutura do Piauí. Além dos convidados, farão também perguntas à candidata do dia, a candidata Lourdes Melo, 2 jornalistas da casa e muito conhecidos dos piauienses. Gomes de Oliveira, o Galego. Olá, Galego, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde ao Piauí, sintonizado com a boa imagem, com a sua TV Cidade Verde.
Olá, Elivaldo Barbosa, Tempo Real, boa tarde. Olá, Amadeu, boa tarde a você que nos acompanha. E vamos iniciar a sequência de perguntas para a candidata Lourdes Melo no Fala Candidato. E o primeiro a fazer a sua indagação é o professor Cinéas Santos. Pois não, professor? Privilégio de velho, sem problema. Professora Lourdes, a senhora tem se destacado em lutas, manifestações em defesa dos professores do Piauí. E as reivindicações quase sempre são as mesmas. Melhores salários, melhores condições de trabalho e um plano de carreira. E eu li que há algum tempo o governo de São Paulo, não sei qual deles, apresentou uma proposta aos professores que lhes permitia em 10 anos dobrarem o salário. A cada 3 anos, o professor seria submetido a uma avaliação, levaria em conta uma série de atributos e receberia 30% a mais do salário imediatamente. Mais 3 anos, 30, mais 3 anos, 30, ou seja, em 9 anos o professor dobraria o seu salário. O sindicato recusou a proposta por uma série de razões. No governo da senhora, haveria lugar para uma proposta desse tipo? Candidata Lourdes Melo, por favor, a resposta. Nós, do Partido da Causa Operária, defendemos o desenvolvimento da educação, passa primeiramente pelo salário. Nós defendemos um piso salarial para os professores de R$5.000. Não existe nenhum profissional de nível superior que queira receber menos do que 5.000 e, portanto, recebe mais do que isso. E a lei que regulariza a questão do piso salarial dos professores, ela é muito aquém desse valor. E os professores não unifica a luta dos professores, porque muitos estados já recebem mais do que o que é definido em leis, que é em torno de meio salário mínimo para quem tem uma jornada de 20 horas. Portanto, nós fazemos uma luta pela unidade nacional dos trabalhadores em educação, numa greve nacional, junto a todos os sindicatos do Brasil inteiro, para se ter um salário que dê para o professor sobreviver, um salário que atenda às necessidades vitais da nossa categoria, porque muitos professores têm que trabalhar em 2, 3, 4 escolas, com dupla jornada, tripla jornada, para poder atender às suas necessidades básicas. Portanto, a gente reafirma aqui a necessidade de lutar, da unificação por um piso de R$5.000. O senhor ficou satisfeito com a resposta, professor? Perfeito. A unificação, ou seja, professor do Rio Grande do Sul ou do Piauí é professor e o piso salarial seria o mesmo. É isso, professor? Isso. Nós temos uma confederação, que é a CNTE, a Confederação Nacional dos Professores, que agrega todos os estados, mais o Distrito Federal. Então, a gente fazendo uma greve, onde todos os estados estejam de forma unificada nesta luta, nós com certeza vamos ser vitoriosos. Deixa eu só colocar aqui minha colher no caso, professor Cinéas. Eu entendi, professora Lourdes, que a senhora defende a federalização da educação, é isso? Como, por exemplo, um policial federal no Piauí ganha o mesmo salário que o policial federal em São Paulo. Isso deveria valer para os professores, Nós é isso? defendemos um salário único, sim, a começar pelo nosso piso de R$5.000 por mês. E a educação, sim, também tem que ser tratada de forma que seja federalizada, para que os recursos sejam destinados de forma também com transparência e de forma que não haja a municipalização que hoje é feita com os recursos do Fundeb. Hoje há desvio, os recursos existem, o Fundeb existe, mas não tem um controle de como é utilizado esses recursos. Tá, então que não fosse apenas uma ajuda do governo do governo federal para estados e municípios, mas um pagamento feito diretamente pelo governo federal. Não haja mais essa política de fundo, mas recursos vindo diretamente do governo federal. Vamos agora para a pergunta da Franciele Cardoso. Pois não, Franciele? Bem, que a gente sabe que a educação hoje é a base para o desenvolvimento de uma cidade, de um estado e do país. Mas, para ter essa boa educação, já ficou comprovado que é preciso ter estrutura, precisa ser uma escola tecnológica, precisamos de professores e alunos motivados.
O que a senhora estaria disposta a fazer no seu governo para melhorar a educação no nosso estado? Então, nós do Partido da Causa Operária, nós defendemos o fim do lucro com a educação, porque nós defendemos a igualdade, uma escola igualitária, de boa qualidade, laica para todos os alunos. Não concordamos que as empresas, que os tubarões do ensino lucrem em cima da educação. Nós, professores que dedicados somos, a gente vê o desvio dos nossos alunos. A sua escola em que você participa é uma exceção, que tem um bom aprendizado, um bom sucesso dos alunos de lá, mas a grande maioria dos nossos alunos entra na escola como se fosse um funil e são barrados no ensino médio, no ensino superior e já não chegam ao ensino superior. Portanto, a gente defende também o fim do vestibular, que tenha ensino de qualidade para todos, de todos os níveis, a partir da creche, do ensino fundamental, do ensino médio, ensino superior para todos os alunos que queiram dar prosseguimento aos seus estudos. Pode comentar, Franciele. Bem, é que, como a senhora falou, vocês pensam que querem tornar, na verdade, o ensino superior obrigatório, como é o ensino fundamental e o ensino médio? Isso, é que haja oportunidade para todos os alunos. E os alunos tenham a condição também de frequentar essas universidades. Eu sou professora em uma escola no bairro Vamos Ver o Sol. Nesta região em que eu trabalho, Parque Piauí Promorá, não existe faculdade, não existe escola de nível superior. E nem os alunos têm condição se passasse, se houvesse condição, porque precisa também que os alunos tenham passe livre para chegar até as escolas. Agora a pergunta do empresário Robson Guerra. Boa tarde, candidata. Bom, na área da segurança, qual é o seu projeto emergencial para a nossa Teresina e para o nosso estado? Olha, quando se fala em segurança, a ideia vem logo em arma, em prisão, alguns falam até em pena de morte, mas não é isso que a gente defende. Nós defendemos, todo mundo tem o direito a se defender. As cadeias, ela já é uma forma de tirar a liberdade de quem comete algum crime. Portanto, não é a repressão, o aumento da repressão que vai resolver o problema da violência. É preciso que a juventude tenha oportunidade de lazer, oportunidade de esporte, escolas de qualidades e assim, com certeza, irá diminuir a criminalidade, porque hoje as cadeias estão cheias de jovens, negros e pobres. Então nós defendemos melhor educação e melhores oportunidades para a nossa juventude. Tá certo. Deixa eu lhe fazer um questionamento aqui, candidato. Eu li no portal que a preocupação no seu pleito, nessa jornada política que a senhora está encabeçando, algo lhe preocupa muito, um portal de repercussão nacional. E a senhora frisou enfaticamente que os 3 homens que estão lutando por essa mesma candidatura que a senhora está buscando, preocupa muito a senhora. O que chama a minha atenção, candidata, é que a senhora frisou o que é, o que era e o que já foi. Dentro desse portal, chamou minha atenção como seu eleitor, como uma pessoa que está buscando a melhor condições de vida para os piauienses e para Teresina, uma fraqueza, algo que me provocou até um arrepio, de certa forma, porque eu vi que a senhora está externando aí a questão da segurança como os presídios, a segurança preventiva, tudo bem. Só que não parte só desse quesito. E eu preciso de uma pessoa forte para me representar, governar no governo, certo? Preciso de uma pessoa de braço forte, de punho forte. A senhora é essa mulher? A senhora é essa pessoa que vai mudar a segurança do meu estado? A senhora é essa pessoa capaz de mudar a história da minha juventude, da minha segurança? A senhora é capaz de escrever uma nova história, candidata? Olha, nós não defendemos o heroísmo, o mito,
nós defendemos, eu não sou candidata, não me represento a mim mesma, eu represento o Partido da Causa Operária. E nós entendemos que só a população organizada é que nós vamos ser fortes para enfrentar a burguesia, porque tudo que tem hoje de sofrimento, de violência, é por conta dessas administrações que têm mais de 500 anos, administrada pela burguesia, e que a população sofre com isso. É tanto que você falou aí nos 3 que já foram e agora estão repetindo, já foram governadores, e agora estão repetindo as mesmas coisas, dizendo que vão resolver o problema da violência, o problema da fome, o problema da moradia, mas tudo são ilusões, são aquelas mesmas palavras para enganar a população. E a eleição, ela não pode ser uma mágica que depois da eleição nós vamos melhorar a vida de todos. O voto não resolve a vida da população. O que resolve é a população organizada, são os trabalhadores nas suas lutas através de um partido forte para derrubar o regime capitalista. Agora, pergunta da jornalista Jeane Mello. Pois não, Jeane? Boa tarde, candidata. Bom, nós sabemos que a população brasileira envelhece. Isso é muito bom, a expectativa de vida aumenta. Nós temos aqui no Piauí cerca de 400, 500 mil idosos. E eles sentem na pele uma dificuldade. Não existe o atendimento especializado em geriatria. E é um atendimento previsto na lei. Foi sancionada uma lei em 2003, a Lei 10.741. Então, eu queria saber da senhora o que a senhora tem planejado para as pessoas idosas do Piauí, para que elas tenham mais qualidade de vida, e de que forma a senhora pode ajudar para que esse grupo tenha acesso a esse direito já adquirido, já sancionado. Então, com relação à saúde pública, nós defendemos a igualdade no atendimento, da mesma forma que é a educação. Que não haja lucro em cima da saúde. O setor das pessoas com mais idade, né, são mais prejudicadas também, até mesmo pelo seu salário de aposentadoria. Então, o que nós defendemos é o fim dos hospitais particulares, é o fim dos laboratórios, é o fim também das empresas farmacêuticas, que lucram tudo com a saúde da população. E quanto houver o sistema capitalista que utiliza de um serviço que deva ser igual para todos, a população vai continuar sofrendo. Portanto, o que a gente defende é uma luta imediata pela estatização dos serviços de saúde no estado do Piauí, e para que atenda com o devido respeito aos mais velhos, que muito contribuíram para a sociedade. Bom, eu só gostaria então que ela especificasse melhor e direcionasse, assim, dentro dessas propostas, né? Se a senhora poderia citar, digamos, 2 que direcionem sua proposta a esse público, ao público da terceira idade. Olha, a primeira coisa, assim, com relação às pessoas de mais idade, né? Elas precisam a começar pelo deslocamento. Muitos não podem nem sair da sua residência. Muitos não têm a fisioterapia. Muitos falta a medicação. Muitos também são abandonados porque não têm familiares e não têm casas de assistências. Então, tem que começar por aí. O atendimento é específico para as pessoas de mais idade, da forma que ela precisa ser atendida. Agora, na sequência, o empresário André Bahia faz a sua pergunta. Professora Lourdes, prazer conhecê-la pessoalmente. A minha pergunta vai na seguinte direção. A gente tem escutado, inclusive já agora e também por meio da mídia, que a senhora tem defendido uma transição aí do capitalismo, que é o modelo brasileiro, para o socialismo, começando aqui no Piauí e fazendo essa transição. No entanto, a gente começa a olhar a nível mundial, a gente compara, por exemplo, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista. Olhamos os índices de atendimento à população, o modelo capitalista largamente na frente. Se olhamos para a Alemanha Oriental, que era socialista e uniu-se à Alemanha Ocidental e virou capitalista, as pessoas estão com um nível de qualidade de vida exponencialmente maior.
A União Soviética, no passado, tentou levar o socialismo adiante e naufragou. As pessoas tiveram problemas seríssimos lá. A própria China, que nos últimos anos vem melhorando a qualidade de vida das pessoas, melhora porque está abrindo para o capital privado, para que o capital privado entre e lá a gente vê sistematicamente a melhora da população. A minha pergunta é a seguinte, candidata: que modelo a nível mundial a gente pode seguir ou perseguir ou ver dentro do socialismo que efetivamente trouxe melhoras para a população? Porque eu posso citar para a senhora o Japão, a Alemanha, os Estados Unidos, a Coreia do Sul, tantos países europeus onde a qualidade de vida das pessoas, os índices de desenvolvimento humano são largamente superiores. Então a pergunta é: que modelo é do socialismo a nível mundial que a senhora então tem como modelo para ser instalado no Piauí e depois a nível nacional, como a senhora colocou? Eu só acho que a plaquinha não levantou. Ele falou mais do que o tempo para a minha resposta. Mas vamos lá, professora, a senhora também vai ter o tempo para argumentar. Assim, olha, nós, do Partido da Causa Operária, nós temos como lema da nossa luta, não é só nas eleições, é a revolução, o Estado operário e o socialismo. Porque sem a revolução, todos os avanços são coisas superficiais, não vai resolver o problema da humanidade. O Estado operário é porque são os trabalhadores que produzem todas as riquezas. Sem patrão, a sociedade anda. Sem trabalhadores, tudo fica parado, porque é só você imaginar. Tudo que existe na face da terra, quem produz estas riquezas são os trabalhadores, fora a natureza. E o que os patrões fazem? É abocanhar, são gananciosos, abocanhar essas riquezas para si próprio. Um trabalhador, exemplo, um trabalhador motorista de ônibus, o que ele trabalha durante um dia, dá para pagar o salário dele durante um mês. E aí, o que esses outros 29 dias fica para os patrões embolsar. Portanto, nós defendemos sim, temos experiências, vivemos numa luta de classe, onde os patrões têm a seu dispor as armas, os exércitos, a imprensa, tudo para combater os trabalhadores. Mas nós somos a maioria e vamos vencer. Candidata, nós discordamos, estamos numa democracia, o que defendemos é o seguinte: educação para os nossos amados trabalhadores, para que eles, em qualificando, possam render mais. Em rendendo mais, pleitearem melhores empregos. Em fazendo isso, as empresas crescem, o governo arrecada mais. Em arrecadando mais, a sociedade cresce. A base é uma grande educação para que os nossos trabalhadores possam melhorar como os países de primeiro mundo são hoje. Temos que ver um Brasil de primeiro mundo. Olha, a boca do patrão é essa: qualificar para o trabalhador melhorar. Mas, trabalhador, você que está me ouvindo, quanto mais você trabalha, mais o patrão enriquece, mais ele é seu inimigo, porque a ganância, ela não tem limite. E nós temos sim, o marxismo, o socialismo é uma ciência. Tem uma experiência da União Soviética, onde em curto espaço de tempo, houve um avanço muito grande para aquela sociedade, onde acabou o desemprego, a prostituição, tinha escola para todo, a mulher tinha seus direitos, e nós vamos continuar lutando pelo socialismo, pela liberdade, pela igualdade de todos os trabalhadores neste país e no mundo. Na sequência, as perguntas dos telespectadores e internautas. Pois não, Eli? Amadeu, o telespectador vai ter a oportunidade também de participar aqui da nossa entrevista, primeiro com perguntas que foram gravadas não só em Teresina, como no restante do nosso estado. E a candidata tem 10 perguntas à disposição, ela pode escolher um número de 1 a 10, candidata. Pode dizer o número. 10. Vamos ver qual é a pergunta do nosso telespectador, a de número 10, para a candidata Lourdes Melo. Alan, de Parnaíba, Piauí. A pergunta que eu tenho para o nosso futuro governador, né, para os candidatos, é justamente saber quais são os investimentos que vai ter para as universidades e para os campos tecnológicos, como o Instituto Federal do Piauí.
Pois não, candidato. Então, nós queremos dizer o seguinte, que da forma como está o governo hoje destina muito pouco recurso para as universidades, 4% para a educação como um todo. É preciso um investimento massivo para as universidades e é também necessário que as universidades tenham como princípio, como eixo, uma universidade para todos, uma universidade democrática, onde não haja também um vestibular, porque é uma barreira. Muitos jovens estão fora das universidades, que o vestibular é uma barreira. E também defendemos que haja uma direção tripartite nas universidades, onde os estudantes, que é o mais interessado em ter uma boa educação, participe também desta gestão, juntamente com professores e funcionários. Aí a resposta da professora Lourdes, eu queria um comentário do professor Cinéas, a resposta que a candidata deu, professor. Sobre educação? Sobre o tema que ela abordou com a pergunta do telespectador. Eu acho, em primeiro lugar, a questão do ensino no Brasil é muito mais complexo do que a Lourdes colocou aqui. Não é que o Brasil destine poucos recursos à educação. O volume hoje é significativo. O que há é um desperdício, o que há é muita mesmo, mas esse dinheiro sai pelo ralo e, consequentemente, a situação não muda se não mudar a gestão. É muito mais um problema, professora Lourdes, de gestão do que propriamente de falta de recursos. Professora, a senhora pode arrematar. Não existe não, professor, quero discordar terminantemente não existe recursos suficientes não, falta. Nós que estamos lá no batente, no dia a dia, sentimos essa necessidade. Se existe, o que precisa é ter mais recursos. Existe a proposta de 10% que ainda não é suficiente. Países desenvolvidos gastam muito mais com a educação. E nós, que somos um país que estamos ainda arrastando no desenvolvimento da educação, precisamos de muito mais. Porque o que tem não é questão de gerenciamento, é questão de falta de recurso mesmo e de democracia. Defendemos uma democracia nas escolas e nos locais, nas universidades, para que todos possam ter transparência para gerenciar esses recursos. Mais uma pergunta ali? Mais uma pergunta, professora. A senhora pode escolher um número de 1 a 9. É o número 7. Vamos ver, então, qual é a pergunta de número 7 para a professora Lourdes Mello. Meu nome é José Grinaldo França Vieira. Eu queria saber do candidato o que ele vai fazer para gerar emprego para esse pessoal que está desempregado. José, né? Esse é um grande problema, né? A população, grande parte da população não tem emprego. E existe uma ilusão de que o desemprego é pequeno, e não é verdade. Muitas pessoas nascem, vivem, morrem e nunca têm um emprego, vivem de biscate. Os dados são falsos. E para que haja mais emprego, esse é um do nosso lema de campanha, salário, trabalho e terra, é preciso que haja a redução da jornada. Redução da jornada para 35 horas semanais, para que todos trabalhem, para que haja redução e abra mais campo de trabalho. E assim também haja reforma agrária, uma reforma agrária sob o controle dos trabalhadores, para que o homem não migre do campo para a cidade achando que aqui vai ter uma expectativa de vida. É uma reforma agrária onde tenha financiamento, tecnologia, assistência técnica e assim o homem também possa ter uma forma de trabalhar e de ter emprego e salário. Queria um comentário sobre a resposta que a professora Lourdes deu ao nosso telespectador, do André Bahia. Pois não, André? Caro telespectador, excelentíssima candidata, quem gera emprego é a empresa. Se você quer trabalho, o que nós precisamos é que tenha um Piauí aberto para as empresas, da condição de profissionalismo, da ambiência de negócios, educar o povo. Com isso, geraremos emprego, renda e impostos. E assim, a sua condição de vida vai melhorar. Você quer gerar emprego? Dê condição das empresas virem ao Piauí e explorarem esse magnífico estado. Eu estou entendendo bem o que o senhor está dizendo. Condição para as empresas, que ele está querendo, é isenção de imposto. Isso é que os governos fazem. Dá isenção de imposto para os grandes grupos que aqui se instalam,
E as empresas também não pagam seus impostos, que é a sonegação, não pagam direitos dos trabalhadores, terceirizam, que é uma forma também de exploração, é uma escravidão. Os terceirizados são escravizados, os patrões pagam 5 mil pelo trabalho de um terceirizado, enquanto o trabalhador recebe salário mínimo. Então, o que nós precisamos é, sim, uma luta por mais emprego, pelo um salário de R$ 3.500. R$ 3.500. As empresas podem pagar, sim, R$ 3.500 como salário mínimo para os trabalhadores. Agora as perguntas dos internautas ali. Isso, Amadeu. Os internautas podem participar também. Mandaram perguntas para a gente, professora, através do cidadeverde.com/perguntas. Nós selecionamos aqui 10 delas. Eu gostaria que a senhora escolhesse um número de 1 a 10. A pergunta... Número 8. De número 8. Abrir aqui, vamos ver qual é a pergunta de número 8. Ela vai aparecer também na tela. São perguntas, professora, que os telespectadores internautas mandaram, fizeram um cadastro no cidadeverde.com com o CPF, o nome. Nós temos todo esse arquivo. É a pergunta de número 8 do José Rogério. Vamos ver aí nos caracteres também a pergunta dele. Ele quer saber sobre o que a senhora pretende fazer pelo setor primário no Piauí. A situação ela é uma só. A gente não pode também secundarizar, dividir. Os trabalhadores eles precisam de ter as suas condições de poder viver com dignidade. Ter que ter o seu trabalho, garantido o seu salário, um salário de R$ 3.500. Os pequenos produtores também, por sua vez, tem que ter financiamento a baixo custo, tem que ter incentivos e, com isso, haverá uma melhor evolução na economia do nosso Estado. Queria pontuar aqui com uma colocação do Robson sobre a resposta que a professora Lourdes deu. Por favor, Robson. Bom, deve ter uma divergência de informação ou eu estou no lugar errado, porque a senhora acabou de falar que as empresas que têm um nível elevado de poder subsidiar empregos no nosso Estado, a senhora disse que não funciona, que é recursos, impostos, isenção, etc. e tal. E eu não consegui entender porque a senhora acabou de me falar que não é por aí, não é o caminho. Como é que funciona isso, candidata? A isenção para a empresa, para latifundiários, para os grandes empresários de impostos, não pode de maneira nenhuma. Quem quer produzir, que arque com seus impostos. Quem se diz que produz, porque quem produz são os trabalhadores, que arque com seus impostos. Qual que é o interesse? Qual que é o interesse de um empresário? É explorar, é ficar rico, é acumular riqueza e ter privilégios. Então, que pague seus impostos. Pague seus impostos, pague salário justo, para que ele possa realmente ter realmente uma contribuição para a sociedade. Mais uma pergunta ali. Mais uma pergunta, candidata, escolha mais um número. Pergunta de número 1. Vamos ver. É a pergunta do Johnny da Cunha Lopes. Ele quer saber, vamos ver aí nos caracteres também, quais os projetos que a senhora tem para o esporte no Piauí. Então, agora nós saímos de uma Copa do Mundo, onde a gente viu a nossa seleção não chegar até o final. Mas eu quero dizer que nós somos o país muito importante. Nós somos o primeiro do mundo no futebol. Nós somos pentacampeão, não temos nenhum outro país. Por quê? Porque o futebol, só dando um exemplo, o futebol é um esporte de massa. O que nós defendemos é investimento na possibilidade de toda a juventude de participar de qualquer esporte, de qualquer modalidade. Temos exemplo, por exemplo, da Sara Menezes. A Sara Menezes, ela cresceu, ela hoje é campeã, pelo esforço principal dela e do seu técnico, mas que o governo não destina recurso para o desenvolvimento do esporte. Os nossos atletas, campeões, pentacampeões do futebol, também começa assim. Em cada esquina tem um campinho de pelada.
porque o futebol é um esporte cultural. E por isso é que ele se sobressaiu, até o Brasil até exporta jogadores para fora. Então o que nós precisamos? Quadras cobertas em todas as escolas, ginásio poliesportivo em todos os bairros, condição material, professores bem pagos, daí sim nós vamos ter uma massa de atletas para competir em alto nível. Eu queria um comentário da Jeane sobre a resposta da professora Lourdes. Eu vejo o esporte assim, ele atende de uma forma muito mais abrangente, a meu ver. Primeiro que é até uma questão de saúde, né? Assim, quem abraça um esporte, abraça um estilo de vida mais saudável. Então, independente das vitórias, das taças que serão levantadas ou não, eu acho que o esporte, ele dá mais saúde, então ele é uma boa justificativa para que o próximo governador venha a investir. E também ele faz com que os jovens tenham uma autoestima maior, né? Desvia esse jovem das drogas, enfim. Então eu vejo o esporte de uma forma muito mais abrangente. Eu acho que ele serve, na verdade, para fazer com que as pessoas viverem melhor e deve ser, na verdade, um ponto fundamental em qualquer gestão. Então, você falou certo, né? Realmente o esporte, ele contribui para o ser humano como um todo, é muito saudável a prática do esporte, na questão psicológica, na questão social entre as pessoas e na questão também física da sua saúde, mas é preciso realmente que tenha condição de estrutura para que os jovens, a começar pelos jovens, mas a vida inteira. O esporte, a educação física, ele contribui para o ser humano no presente e para o futuro. E eu sou professora de educação física, eu sinto isso na pele, de pegar os meus alunos numa quadra quente, com uma bola furada, ele jogando descalço, faz bolha no pé, porque os governos que aí passam não destinam recursos para o funcionamento do esporte. Na sequência, a pergunta do jornalista Gomes de Oliveira, o Galego. Pois não, Galego? Boa tarde, candidato. Eu escuto muitos políticos mentirem descaradamente na televisão. Então, por isso que alguns estão desacreditados perante a população. Eu lhe pergunto, o povo quer saber, a senhora consegue colocar suas propostas para a população sem levar uma vaia? Olha, primeiro aquilo que a gente repete, as nossas propostas são propostas de luta. O PCO é um partido de luta. O PCO não leva a população a acreditar nas eleições. As eleições é uma farsa, é uma repetição que ocorre de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, para iludir, para mentir, como você falou. E não é a eleição que vai mudar, é o povo organizado que vai lutar pelo nosso plano de luta, pelo nosso programa, para que a gente possa realmente ter uma vida melhor. De que forma que luta? Lutando através dos sindicatos, das associações e construindo também um partido forte para a gente fazer a revolução e derrubar o capitalismo. Seu comentário, Gomes. Só não consegui entender uma coisa. A senhora fala que a eleição é uma farsa. A senhora estaria dentro dessa farsa? Nós ocupamos esse espaço, sim. O que é que nós estamos fazendo aqui? É ocupando esse espaço que nos é dado aqui por esse programa, para a gente dialogar, para a gente conversar, para a gente mostrar as nossas propostas e chamar as pessoas a se organizarem para lutar e vir também para o PCO. E derrubar o capitalismo e construir uma sociedade socialista. Nesse pequeno espaço, enquanto que os partidos da burguesia falam na TV o ano inteiro, é de 4 em 4 anos que nós viemos aqui falar. E a gente ocupa esse espaço, não é isso, Amadeus? Quando foi que você me entrevistou? Está com 4 anos. 2012. Então, é 2002 isso. anos, na eleição de prefeito. A senhora esteve no programa. Não, eu não fui. Eu fui vice e não participei. Não, eu digo assim, o partido da senhora esteve participando. Certo, tudo bem. Em 2012. Agora a pergunta é do Elivaldo Barbosa. Pois não, Elivaldo? Boa tarde, candidata Lourdes Melo. A senhora já fez referência aqui mesmo no debate aos tubarões do ensino. Imagino que tenha sido uma referência ao setor privado da educação. O governo, sob o comando do PCO, como pretende tratar esse segmento da educação, que é uma realidade? Então, é aquilo, né, que a gente coloca,
um investimento massivo na educação, com as escolas tendo autonomia, que a comunidade escolar gerencia essa escola, aluno, comunidade, professores e funcionários, e que se volte uma escola com uma educação voltada para a liberdade, para a libertação, para o conhecimento de uma realidade que a gente possa vir transformar essa sociedade. Porque os alunos hoje, eles estão assim um pouco desinteressados, porque eles veem que a saída, a educação não está servindo. O desemprego é grande e a escola, portanto, está sendo um pouco ultrapassada. Eu gostaria que a senhora fizesse mais referência exatamente à relação governo com a educação de uma maneira geral, considerando o setor público essencial, alvo de investimentos, de fortalecimento, de valorização do magistério, mas também não deixando de reconhecer iniciativas do setor privado que também projetam o Piauí até mundo afora no setor educacional. Olha, a gente vai estar repetindo outras perguntas, que é a mesma coisa. Os empresários do ensino, eles só querem lucro, eles não estão preocupados em educação, não. Eles querem exclusivamente o lucro. E por isso nós defendemos o fim das escolas particulares. Porque é aquilo, se nós entendemos que temos uma cobra que ela vai acabar com a educação, nós temos que matar essa cobra, que são as escolas particulares. E por outro lado, a gente coloca que só quando a população tiver a consciência de que a educação tem que ser definida pelo seu esforço, juntamente com os professores, pelos seus direitos, é que nós vamos lutar por uma boa escola. E não acreditar em escola particular. Vamos fazer um intervalo e voltamos já já com Fala Candidato. O povo quer saber aqui na TV Cidade Verde, porque tradição é tradição. Cidade Verde, a mais preparada para a eleição.